inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo, olha, um segundinho, não custa nada se inscrever no canal, ó, vou falar do Bolsonaro senador, e depois das alianças do Lula um pouquinho só. Quem quiser que eu faça um vídeo só sobre as alianças do Lula, que as coisas estão se movimentando muito rapidamente, comenta aí que depois eu faço um vídeo só sobre isso. Olha só, Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, aliados do Bolsonaro do Centrão, do Partido Progressista e do PL, já tinham falado para ele no final do ano passado, olha Bolsonaro, talvez você não ganhe a presidência da República, ó Bolsonaro, olha a pesquisa, só que tem um problema. O problema é o seguinte, quando qualquer pessoa tenta falar para o Bolsonaro alguma coisa racional sobre a situação dele e do governo dele, o Bolsonaro responde com grosserias, com gritaria, ele tá tentando negar a realidade. E isso o Ciro Nogueira já percebeu, o Arthur Lira já percebeu. O Arthur Lira não conversa muito com o Bolsonaro, não. Muita gente acha que os dois são assim. Não, eles conversam pouco. Mas vários interlocutores, intermediários do Arthur Lira conversam com o Bolsonaro. Então ele sabe por esses intermediários a temperatura em que estão as coisas lá no Palácio do Planalto. A temperatura é assim, esquenta muito rápido quando alguém fala alguma coisa que o Bolsonaro não quer escutar. Então muita gente, até os filhos do Bolsonaro, tem medo de dar notícia ruim pra ele. Ele grita, a gente sabe, você deve saber, já deve ter visto vários vídeos, como o Bolsonaro é grosseiro. Sabe a maneira como ele trata um jornalista, quando o jornalista pergunta alguma coisa que ele não quer? Fala, eu daria um murro na sua cara, falou uma vez para um jornalista, xingou jornalistas várias vezes. Pois bem, com os assessores e com outros, e com o pessoal do entorno dele, o Bolsonaro é 10 vezes pior. O que ele faz atrás das câmeras é pior do que o que ele faz nas câmeras. Quem acha que aquilo é só encenação, não, ele é aquele lixo mesmo. Então o que acontece? O Bolsonaro, pela primeira vez no começo desse ano, conseguiram assessores do Bolsonaro ligados ao pessoal do Ciro Nogueira mostrar uma pesquisa para ele de maneira mais ou menos racional, de maneira que não é como era antes. Mostrava a pesquisa para ele olhava e falava, isso aqui é mentira, sai, tira essa porcaria daqui, xingava. Ele olhou, eu já falei aqui no outro vídeo o que aconteceu, ele olhou, fez cara feia e falou, quer dizer que eu vou perder? Eu vou perder mesmo a eleição? E começou a xingar todo mundo. Aí ele começou a xingar, mas foi quando caiu a ficha, ele falou, opa, peraí, eu acho que eu vou perder a eleição. Depois disso, também já falei aqui, o Bolsonaro decidiu gastar 20 milhões de reais, é o maior valor da história, fazendo pesquisas em ano eleitoral para saber o que a população quer, o que a população não gosta no governo, tudo mais. Isso vai entrar em investigação e eu vou te dar um spoiler, ele não vai conseguir gastar esse dinheiro todo em pesquisa eleitoral em ano de eleição, não vai conseguir gastar. Mas ele decidiu que ele tem que ter pesquisas internas que ele possa acreditar. Porém, o PL, partido do Bolsonaro, tem uma pesquisa que mostra o seguinte. No estado de São Paulo, o Bolsonaro tem 26% dos votos. 26% dos votos, pesquisa interna do partido do Bolsonaro, que é o PL, que é o partido do Valdemar da Costa Neto. Ok, diante dessa pesquisa mostraram para o Bolsonaro, olha Bolsonaro, em São Paulo, você teve aqui 70 e tanto, 76%, se eu não me engano, dos votos em 2018. Nessa pesquisa aqui, claro, no segundo turno. No primeiro turno foi um pouco menos, mas 76% dos eleitores votaram em você. Aqui você está com 26% nas pesquisas, quer dizer, você perdeu metade dos eleitores. São 40 milhões de eleitores em São Paulo, você perdeu 20 milhões de eleitores só em São Paulo. A coisa tá ruim, Bolsonaro. Tá muito, muito ruim. E aí começaram a falar pro Bolsonaro, olha, mostraram o artigo do Merval Pereira, e vamos lembrar, o Merval Pereira, quando ele escreve alguma coisa, alguma abobrinha ou não, a maioria do que ele escreve é abobrinha mesmo, viu? Ó, se inscreve, eu tenho que ficar lendo Merval Pereira, olha que dá até nojo às vezes de ler esse cara. O Merval Pereira, ele simboliza a opinião dos chefes dele, que são os irmãos Marinho. Eu falei aqui outro dia como os irmãos Marinho são fascistas, eles são mesmo fascistas. São assim, eles são bolsominions antes do termo bolsominion existir. Lá 20 anos atrás, eles já eram bolsominions, racistas, coisa, lixo mesmo, lixo humano, são os três irmãos Marinho. Inclusive, eu falei aqui, ó, foi no ano 2000, 21 anos atrás, que um astrólogo desconhecido chamado Olavo de Carvalho ganhou uma coluna semanal na revista Época, que era a segunda maior revista em tiragem do Grupo Globo. Em 2000, as pessoas ainda liam revistas. O Olavo de Carvalho tinha uma coluna semanal para escrever as abobrinhas dele na revista Época. Tiraram o Franklin Martins para colocar o Olavo de Carvalho a pedido do João Roberto Marinho, que o Roberto Marinho, não lembro se em 2000 ainda era vivo ou não, mas enfim, filho do Roberto Marinho e um dos donos da Globo. A pedido dele, o Olavo de Carvalho se tornou famoso. Tá, aí o que acontece? O Merval foi lá e falou, ó, a opinião da Globo é essa. O pessoal
começou a mostrar pro Bolsonaro. O Bolsonaro não quer. Aí começaram a falar, mas Bolsonaro, você vai perder a presidência. Em 2023 você não vai ter foro privilegiado. Você vai fazer o quê? Você vai fugir do país? Como é que você vai reorganizar a oposição ao governo, provavelmente Lula? Ninguém fala isso com essas palavras pro Bolsonaro, que ele explode, não escuta nem até o fim da frase. Mas como é que você vai reorganizar a oposição, fazer como o Trump está fazendo nos Estados Unidos, se você estiver preso? Não vai dar. Se você estiver foragido, pior ainda. Foragido, a classe média, que é quem realmente define eleição, que é a classe média tem pavor a alguém que tem o status de foragido. Não vai dar pra você nunca vai convencer esse pessoal a votar em você em 2026 se eles não gostarem do próximo governo. Você não vai convencer. Ou em um dos seus filhos. O Bolsonaro pensou e falou, realmente, alguns argumentos fazem sentido. Aí falaram, Bolsonaro, você tem que concorrer ao Senado. Só que, pô, não falar uma ideia que não faz muito sentido, sabe por quê? Ele vai concorrer ao Senado para ele não perder o foro privilegiado em 2023. Mas para concorrer ao Senado, se você não saber, eu vou te informar. Ele teria que renunciar à presidência até o dia 2 de abril. Eu, Thiago, adoraria. Imagina, acabar o bolsonarismo em 2 de abril. Porra, fala até palavrão de tanto empolgado que eu fiquei só de imaginar a ideia. Imagina a gente não ter que esperar até 31 de dezembro para esse bandido sair da presidência. Só que tem uma coisa. Se estão falando pro Bolsonaro que ele vai ser preso no começo de 2023, quando ele não tiver foro privilegiado, imagina agora em 2022 se ele perde o foro privilegiado. A chance dele ser preso antes da eleição é gigantesca. Torço eu para que o Bolsonaro seja muito burro e aceite a sugestão. Mas essa sugestão que estão fazendo pro Bolsonaro, estão pressionando. Estão falando para ele que vão fazer acordos, tudo mais, porque o Bolsonaro saindo abriria espaço para a candidatura do Sérgio Moro. Sérgio Moro iria ao segundo turno contra o Lula com todo o apoio de mercado financeiro, da grande mídia, desse pessoal todo, que é um apoio que o Bolsonaro não vai ter. O Bolsonaro ficaria calado, ou seja, ele não proibiria o gado dele de votar no Sérgio Moro, ele ficaria calado, inclusive talvez até meio que incentivasse, aí eu não sei se muito ou pouco, para que os eleitores do Bolsonaro migrassem muitos para o Sérgio Moro, a candidatura dele crescendo um pouco, ele poderia tentar abocanhar alguns eleitores do Lula que votaram no Bolsonaro na última eleição e abocanhar alguns eleitores indecisos para ir ao segundo turno e para tentar ganhar do Lula num segundo turno. Essa é a estratégia do Grupo Globo. O pessoal da Lava Jato está tentando empurrar isso e estão falando que vão fazer um grande acordo para ele não ser preso nesse meio tempo. Para senador, se você não sabe, eu vou te indicar. O Bolsonaro seria eleito senador por vários estados do Brasil fácil. Quando eu digo fácil, assim, mesmo sem fazer campanha, ele vai eleito. Senador só elege um, senador não tem segundo turno. Então, na maioria dos estados, quem tiver 35% dos votos vai eleito. O Bolsonaro, com a popularidade mesmo em baixa, ele não sendo presidente por 6 meses antes da eleição, ele para de apanhar na mídia, ainda mais com o apoio da grande mídia, ele consegue 35%, tem estado que com 30% o candidato já se elege senador, em alguns que está tudo embolado. Então, ele conseguiria se eleger em alguns estados facilmente. Eu acho que o Bolsonaro não vai aceitar. Enquanto isso acontece, eles estão lá, isso aí que eu tô te falando é gente desesperada. Ninguém dá uma sugestão dessa pro presidente se não tiver em completo desespero, lembre-se disso. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som em Santos, ó. A gente tava rodando lá faz 3 dias em Santos e anunciando o Bolsonaro, ó. Mesmo na chuva a gente vai lá. Tem um negócio sobre os vídeos em Santos que é engraçado. Eu nunca vi em nenhuma outra cidade que essa empresa rodou, que eles tem empresa que grava o vídeo assim pro lado, pra janela. Eles gravam pra frente. Então não dá pra ver muita reação das pessoas. Mas em Santos dá. Todo mundo fica olhando pro carro de som, que é uma cidade que só tem bolsominion. Estão escutando umas boas verdades agora. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay. Também deixa as minhas outras redes sociais. Falou!